Saudamos irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, aos irmãos também que nos acompanham aí pela EBD online, que Deus continue abençoando aos queridos irmãos. E nós vamos iniciar hoje a nossa escola dominical, hoje um domingo aí chuvoso, aliás, vários dias com chuva, bênção. São bênçãos do Senhor para a nossa vida. E nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 177. Hino de número 177. Firme nas promessas. Do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos no seu amor.
Nós vamos ler a palavra de Deus. Convidamos aos irmãos a colocarem-se de pé e abram as vossas Bíblias no Salmo de número 108. Salmo de número 108. Salmo de número 108. E nós faremos esta leitura a uma só voz, irmãos, em uníssono, Salmo de número 108. Leiamos todos. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva-os com tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale do Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça. Judá é o meu cetro, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Que o Senhor assim nos abençoe. Podemos assentar, queridos. E nós vamos orar neste momento, suplicando do Senhor as bênçãos sobre a nossa vida. Eu convido o nosso irmão diácono Joedson para que possa vir aqui à frente e orar. Maravilhoso Deus e Pai, graça nós te damos, Senhor, por esta manhã, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por esta chuva maravilhosa que o Senhor tem derramado sobre a nossa cidade e nosso estado, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, uma chuva calma e tranquila que vem regar as nossas plantações, ó Deus. Muito obrigado pela vida, ó Pai. Obrigado por essa escola bíblica dominical, ó Deus. Te pedimos que o Senhor esteja conosco nesta manhã, ó Deus, abençoando esta escola, todos os que aqui entraram, ó Pai, e também os que estão assistindo online o culto, ó Deus, essa escola bíblica, ó Deus. Abençoe a cada um de nós, ó Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém.
Nós ainda vamos louvar o nome do nosso Deus e os irmãos que estiverem preparados para consagrarem seus dízimos e ofertas poderão fazê-lo neste momento. Basta você levantar a sua mão e o diácono vai até você. Vamos louvar ao Senhor com o cântico Eu Só Confio no Senhor, que não vai falhar. Aqueles que puderem se colocar de pé, vamos louvar o Senhor com este cântico. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, vivo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, que o mar do céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu mudar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Agora sou feliz, como sou feliz, Cristo me salvou, vencedor eu sou. Se o mal vier tentar, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é o meu bem. Posso confiar, e o mar do céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, irmãos, nós vamos orar ao nosso Deus, louvando ao Senhor pela vida dos irmãos que neste momento e também durante a semana contribuíram com seus dízimos e ofertas. Eu convido o nosso irmão Caio para que possa vir aqui à frente, fazer a oração aqui ao microfone. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais um dia de vida, Paizinho. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade, Deus, e saúde para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então, nós somos gratos ao Senhor por isso. Obrigado, Deus, pelas pessoas que contribuíram, que devolveram, Deus, parte do que o Senhor os concedeu e fez chegar até a mesa de cada um deles. Paizinho, aqueles que não tiveram a oportunidade de poder contribuir, que o Senhor possa estar abrindo portas, que o Senhor possa estar abençoando, para que daqui a próxima semana ou próximo mês, essas pessoas também tenham a oportunidade de contribuir com o Teu reino. Nos dá um bom dia, livra-nos de todo mal e nos guarda. Tudo isso é que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Ainda vamos louvar o nome do nosso Deus com o cântico Porque dele e por ele são todas as coisas. Podemos sentar. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas.
insondáveis, teu juízo de seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. De todas as provas que eu já passei, Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não queira a gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz, exceto que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor, para quem está em ti, querido Senhor. amém? Glória a Deus. Bem, irmãos, nós temos os aniversariantes da semana. Eu vou começar aqui. Ontem, eu e Eliette completamos 28 anos de casados. Ontem, 31 de outubro, dia da reforma, mas foi o dia do nosso casamento. Reformamos a vida também, graças a Deus. Louvado seja Deus. E nós também temos o nosso irmão Joedson, que completou no dia 26, segunda-feira, né, Joedson? Segunda-feira. E também a nossa irmã Débora, a Débora, filha do Paulinho, também completou no dia 26. Então, aí nós temos os aniversariantes, né? A gente não está convidando para vir aqui à frente mais, mas nós vamos orar, agradecendo e louvando a Deus. E hoje eu vou aproveitar aqui a nossa irmã Cleusa, né? Desde março, né, irmã Cleusa? 8 meses, tá saudade já. O presbítero Henrique aqui já veio algumas vezes, graças a Deus, nós oramos por ele também,
Louvado seja Deus, está curado, glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor. E a nossa irmã Cleusa, já querendo vir na igreja, não é de hoje, né, irmã Cleusa? E hoje o vô me liberou, né, vô? Liberou. Hoje, mãe, a senhora pode ir. Eu vou convidar a irmã Cleusa que vem aqui à frente e ore pelos aniversariantes e também, né, agradecendo a Deus por mais um ano de união, de casamento. Agora tem que orar no microfone para todo mundo ouvir. Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã tão linda, uma manhã chuvosa. Aqui estamos, ó Deus, na tua santa presença, para te louvar, ó Deus, e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Pai, eu te agradeço muito por este grupo de pessoas que se acha aqui presente. Mesmo com a chuva que está caindo, aqui nós estamos, ó Deus, para louvar o teu santo nome. E abençoe também, Senhor Deus, as pessoas que não puderam estar aqui, seja por qualquer motivo, Senhor, que eles sejam abençoados ricamente em seus lares. Aqueles que estão doentes, com problemas, que o Senhor visita, ó Deus, com teu poder, com a tua graça, e cura, Senhor, as enfermidades no meio do teu povo, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque aqui estamos para falar contigo. Queremos te agradecer pela vida dos aniversariantes dessa semana, Senhor. Muito obrigado por aqueles, ó Deus, que estão completando o aniversário de casamento, assim como o pastor Eliette. Guarda os teus servos ricamente, Senhor, que eles possam completar muitos e muitos anos na tua santa presença, procurando sempre, ó Deus, fazer a vontade do Senhor. Abençoe também os nossos irmãos que completaram aniversário, que foi aniversário de casamento. Que o Senhor, ó Deus, esteja presente com cada pessoa aqui nesta manhã. Muito obrigado, meu Deus, pela vida do pastor, pela vida dessa igreja, porque nós estamos continuando, Deus, mesmo um grupo pequeno, estar aqui na tua presença, Pai, para dar continuidade a esse trabalho que é maravilhoso. Esse trabalho, Deus, que tem faltado por motivo justo, e o Senhor sabe os motivos, mas que o Senhor esteja, ó Deus, curando todo o teu povo e curando a nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estava com saudade de ouvir a voz da senhora, viu, irmã Cleusa? Deus abençoe, glória a Deus. Convido aos queridos a abrirem as vossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, nós leremos dos versos 14 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que o Senhor assim, pois, nos abençoe, irmãos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante, ó Deus, da Tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração neste momento. Queremos, ó Deus, aprender mais do Senhor, aprendermos mais, ó Deus, da Tua palavra, ó Pai, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus sempre foi muito atacada. Todas as formas
possíveis para tentar destruir a Bíblia, tudo isso já foi feito. Quando, por exemplo, começou lá no início, desde os primeiros séculos, já começaram a tentar destruir a Bíblia, no sentido de destruir os seus ensinamentos, dizendo que não é bem assim, que não é do jeito que foi pregado, que foi ensinado. E isso, várias heresias foram surgindo. Gnosticismo, por exemplo, tentando dizer que Jesus não era divino, Jesus não era Deus, não é Deus, isso desde o início. Outros tentando dizer que Jesus ele não ressuscitou, mas foi apenas assim, na mente dos apóstolos, eles começaram a ensinar isso, mas Jesus não ressuscitou, ele foi apenas uma personagem histórico, um Jesus histórico, mas ele não era Deus, ele não fez milagre, não fez nada disso. E aí, novamente, a Bíblia sendo atacada. Literalmente o livro, depois que começou a ser impresso, queima de Bíblias no mundo todo. Aconteceram várias fogueiras de Bíblia, inclusive aqui no Brasil mesmo. Os irmãos terem uma ideia, aqui em Mantena teve queima de Bíblias, em Mantenópolis teve queima de Bíblias, que a gente sabe, né? Que a gente sabe. Isso eu estou falando aqui, recente, irmãos, coisa de década de 60, isso, aqui no Brasil. E aí, além de tudo isso, também uma teologia liberal, os liberais, né? O liberalismo tentando tomar conta do nosso, ainda década de 70, por exemplo, com a teologia da libertação, e uma questão só social, tudo pelo social, isso se infiltrou na igreja, também defendendo isso, que era, não precisa ficar falando só de salvação, de céu, de inferno, vamos falar daqui, a gente tem problema aqui agora, é resolver aqui, você resolve isso, você salva o homem. O maior problema no mundo é a pobreza e tal, e aí esse discurso de teologia da libertação. E aí, também novamente, né, dentro até mesmo dos seminários, alguns ensinamentos que tentavam dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então você tem que ler, mas não é assim, você vai lendo achando que tudo é palavra de Deus, não. E aí, irmãos, olha a luta para ensinar outros, combatendo a inerrância da Bíblia, que a Bíblia contém erros. Quando a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus, ou a Bíblia contém a palavra de Deus, eu gostaria só dessas duas frases. Qual a diferença, irmãos? O que os irmãos acham? Qual a diferença a gente dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus e dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? Tem diferença essas duas frases? O que os irmãos acham? Qual a diferença se falar que a Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? O que os irmãos acham? Podem falar. Ela é a palavra de Deus. A gente não pode dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Por quê? Por que a gente não pode dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, irmãos? Por quê? Não é a mesma coisa? É e contém? Não é a mesma coisa. Você pega, por exemplo, um jornal onde tem os colunistas, né, escrevem ali os textos, enfim. Ali tem o texto do jornalista tal, do jornalista tal. Então, ou seja, contém o texto de cada autor ali, de cada jornalista. Então, dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus não está certo, por quê? Porque a gente pode incorrer no erro de dizer que tem alguma coisa que não é palavra de Deus. Diga, presbítero Anderson. Sim.
E o presbítero Anderson, só para os irmãos aqui que estão online, para saberem o que ele disse, o presbítero Anderson dizendo o seguinte: qual o problema de dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus? Porque qual é o referencial, qual é a base para dizer se aquilo é ou não é? Então vai ser a visão de cada um vai dizer o que acha da Bíblia. Não é a Bíblia que vai dizer para nós. Mas nós vamos dizer, isso aqui eu não concordo, não. Isso aqui eu acho que não é de Deus, não. Então, realmente, é interessante isso. E por que a gente está falando isso aqui, irmãos? Porque esta semana, hoje, está fazendo exatamente uma semana, que a Bíblia, assim, foi frontalmente atacada por um pastor, que a gente não vai citar nome aqui, que não vem ao caso, não, mas nem precisa também, que todo mundo já sabe. Mas um pastor conhecido no Brasil todo, em várias partes do mundo, inclusive, homem culto e tal, inteligente, e de repente me sai dizendo que a Bíblia precisa ser reeditada, relida, atualizada, que a Bíblia não tem valores absolutos de Deus, não. Ele dizendo que a Bíblia foi escrita, 4.000, 3.000, 2.000 anos atrás, e que não serve para hoje. Hoje a sociedade é diferente, o mundo mudou, então a igreja precisa ser essa carta que vai ser lida pela sociedade e vai dizer, a igreja é um lugar bom, que aceita todo mundo, é para lá que a gente vai. Então a igreja tem que rever aquilo que a gente chama de, a Bíblia fala de que é pecado, mas hoje não é pecado mais, Então a Bíblia tem que ser reinterpretada. Aí é o problema que o presbítero Anderson disse lá. Quem é que vai dizer essa atualização aí? Quem é que vai ser a base? Quem é que vai dizer, isso agora é Bíblia, agora é palavra de Deus? E onde é que fica que a palavra de Deus, a própria Bíblia diz, não vos conformeis com este século, com este mundo? Irmãos, quem é que vai ditar como a sociedade tem que ser? É a Bíblia. Não é a sociedade que vai dizer como a Bíblia tem que ser, mas é a Bíblia que vai dizer como a sociedade tem que ser, como que as pessoas têm que agir. Então, ou seja, se a gente começa dizendo, mas isso aqui, olha, tem uns 2 ou 3 versículos aqui que condena isso, mas tem que ser entendido que era na época. Na época de quê? Na época de quê? Se na época que Paulo escreveu, por exemplo, contra o homossexualismo, e homossexualidade, enfim, muda tanto o nome que a gente fica até, toda vez eles mudam o nome, a gente fica assim, só nesses últimos 10 anos mudaram tanto esses nomes que a gente nem sabe o que fala mais, é o alfabeto de A a Z, é tudo. Então, e aí a Bíblia tem que ser releitura, reeditada, porque na época Paulo estava falando assim, mas era o contexto da época, só que o contexto da época era de liberação, era tudo podia, a homossexualidade era defendida e praticada na sociedade grega abertamente, inclusive a mulher é extremamente humilhada, a mulher é um objeto na época do apóstolo Paulo, e ele vem ensinando que a homossexualidade é pecado, ponto. Isso desde sempre, desde o Gênesis, a Bíblia toda condena, isso só nesse ponto, Então, ou seja, a Bíblia fala, mas já tem que aceitar. Sim, como a pessoa vier, ela tem que ser aceita, depois ela tem que ser transformada. Venha como está, mas não continua como está. Jesus perdoou a mulher adúltera, mas disse a ela, vai e não peques mais. Então, ou seja, a gente precisa entender o que a palavra de Deus fala, o que ela é. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, a Bíblia não é palavra de homens, não é, é a palavra de Deus, Então, ou seja, a Bíblia fala, nós temos que amar todas as pessoas, isso é uma coisa. Agora,
amar todas as pessoas não inclui nós concordarmos com um comportamento que é errado, né, que é pecado. Então, ou seja, nós claramente vemos na palavra de Deus o apóstolo Paulo dizendo, versículo 16, toda a escritura é o quê? Inspirada por Deus. Então é o único livro inspirado por Deus, é a Bíblia. Tem cerca de 40 autores, escrita ao longo de 1.500 e 1.600 anos, ao todo, né, desde do início da Bíblia ser escrita, levou mais de 1.600 anos ao todo, para terminar o escrito da Bíblia, ou seja, como nós a temos hoje, e toda ela fala de um mesmo assunto, fala de Jesus, fala que Jesus veio para transformar vidas, porque se for para cada um continuar do jeito que está, por que Jesus morreu na cruz, irmãos? Foi em vão, ele não precisaria nem ter vindo, cada um faz o que quer, é o tempo dos juízes, é assim, você lê o último versículo do livro de Juízes, e as pessoas faziam o que bem entendiam, está lá, último versículo de Juízes, e estão querendo trazer essa atitude, essa realidade para hoje, e não, irmãos, a Bíblia vai ser e sempre será imutável palavra de Deus. Então diz, ela é inspirada, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, irmãos, vamos entender aqui o que significam de fato essas palavras, quando a gente vê, por exemplo, que a Bíblia é útil para o ensino. É útil para o ensino em que sentido, irmãos? O que a Bíblia pode nos ensinar se ela foi escrita há tantos anos, a última parte da Bíblia que foi escrita, né, Apocalipse, tem aí já quase 2000 anos. Mas o que a Bíblia como um todo pode nos ensinar hoje, exatamente hoje, no século 21, para nós? O que a Bíblia ensina, irmãos? Qual o conteúdo do ensino? O que a Bíblia ensina? O que significa quando diz que ela é útil para o ensino? O que é ensino aqui? O que os irmãos entendem? Pode falar. Irmãos, esse ensinamento, e o profeta já dizia que o meu povo perece por falta de conhecimento. Ensinar é nós conhecermos quem é Deus, conhecermos quem somos, aprendermos de Deus. Então, ou seja, quando fala esse ensino, focaliza na Bíblia como sendo a fonte de instruções. Isso significa que abordamos a Bíblia como aprendizes, ou seja, quem quer aprender o que está sendo ensinado. Quem quer? Você quer ser ensinado na palavra de Deus. Esses ensinos não são somente, aí sim, sobre o céu, sobre as coisas celestiais, eternas. A Bíblia também nos ensina no dia a dia. Você quer um manual de ensino? Você tem o livro de Provérbios, por exemplo, ensina o comportamento, atitude, como que nós devemos agir no dia a dia. É um manual também, ou seja, a Bíblia como um todo é um manual da vida. Esses ensinos estão sempre relacionados também com o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento uns com os outros. Então, ou seja, esse ensino é que quando a pessoa não tem, ou seja, retira a Bíblia, você perde qualquer referencial de ensino, qualquer referencial de ética, de tudo, perde-se tudo. Você destrói uma sociedade quando tenta tirar tudo o que se refere à Bíblia nessa sociedade. Destrói tudo.
destrói tudo. E isso, irmãos, a Bíblia, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ela é útil para o ensino. Segundo, repreensão. Nosso irmão Beto falou ali, essa expressão, repreensão. Repreensão, qual o significado dessa palavra aqui, irmãos? Que a Bíblia repreende como? O que significa isso na prática? Podem falar. O que os irmãos acham? O que significa quando fala assim, a Bíblia repreende, a repreensão? Quando a Bíblia está repreendendo alguém, sempre dá a impressão de uma palavra dura, né? De uma coisa pesada que a Bíblia fala, mas na verdade simplesmente significa que a Bíblia confronta as ideias erradas sobre a vida, ou seja, confronta o nosso pecado, confronta as nossas transgressões. Então, tudo aquilo que a pessoa faz e que está errado, a Bíblia vai dizer, olha, não é assim, não faça isso, não pode agir desta forma. Por exemplo, o conceito de felicidade, o conceito de sucesso, no mundo é muito relativo. Vale, o mundo, aliás, havia até um comercial antigo que dizia, o mundo trata melhor quem se veste bem, ou seja, quem tem, a pessoa vale pelo que tem. E Jesus já dizia isso, o valor de um homem não consiste nos bens que ele possui. Então, ou seja, mudando realmente o que é o conceito de vida, o conceito de felicidade, o conceito do sentido da própria vida. Então, ou seja, nós entendemos que quando a pessoa está agindo errado, ou seja, agindo de maneira equivocada, ela é repreendida pela palavra de Deus. Então, ou seja, quando fala de repreender, é admoestar, é exortar, é dizer, é chamar a atenção, mostrando onde está o erro, mas não para só na repreensão, também nós temos aqui a correção. Qual seria a diferença de repreender e corrigir? Como é que seria essa palavra correção na prática? Como que a Bíblia fala que a pessoa tem que ser corrigida? E como é que a Bíblia corrige uma pessoa? Como é que nós vemos a correção na palavra de Deus? Isso aí a gente traz até mesmo para o seio da igreja. Como é que acontece a repreensão no meio do povo de Deus, irmãos? Alguém pode dizer? Como é que surge, como é que acontece a repreensão no meio do povo de Deus? Como é que a Bíblia ensina que tem que ser repreendido? Como que é isso? Alguém pode dizer como que a pessoa pode ser corrigida? Um castigozinho. A irmã está dizendo que tem que ser castigado. Mas o quê? Como é que corrige alguém? Repreensão, a correção tem que ser com amor. Muito bem. Mais o que, irmãos? Tem uma palavra que é muito utilizada, é a disciplina, né? A pessoa ser disciplinada quando está vivendo uma vida de pecado, uma vida de erro, né? Diga, irmã. Com amor. A irmã está dizendo a respeito, por exemplo, de Hebreus capítulo 12, que fala, é um capítulo bem conhecido, sobre a disciplina. Então, dizendo que Deus açoita a quem Ele ama. Qual é o pai que não corrige o filho quando está no erro, né? Quando o filho está errado, infelizmente, vai passar pela correção, vai ser disciplinado. É bom,
Aí o próprio livro de Hebreus diz que no momento não é motivo de alegria, né? No momento não, a pessoa quando está sendo disciplinada não é motivo de alegria, mas também a pessoa não pode desanimar e ainda assim expressar, como disse a irmã lá, amor, né? Tem que ser de maneira que vai produzir a mudança de vida, né? Não simplesmente a pessoa está no erro, vai continuar do mesmo jeito. Não, tá bom, tem que aceitar tudo. Coitado, é assim mesmo. Não, tem que haver a correção, e isso quando a gente vê o princípio de uma igreja séria, né, que leva a palavra de Deus a sério, além da pregação da palavra, são os 3 pilares, né, de uma igreja bíblica mesmo. São os 3 pilares. É a pregação da palavra de Deus, a palavra de Deus expositivamente, também a ministração dos sacramentos na igreja, né? Não, tanto é que a gente, quando fala da ministração dos sacramentos, como batismo, existe batismo online? Não existe. Existe? Não existe. Não se pode batizar ninguém online, né? Um pastor, ele pode estar aqui do outro lado, pega a água aí, joga na sua própria cabeça aí, e daqui eu vou falar que você está batizado. Não existe isso. Se o batismo é um sacramento, o sacramento presencial, o batismo, a Santa Ceia não é diferente. Então não existe Santa Ceia online, né? Não existe. Não tem base bíblica para isso. Então não existe a Santa Ceia online. A gente está aqui, os elementos estão aqui, mas os elementos estão lá também. Então a pessoa pode participar lá que ela está participando. Não é assim, infelizmente, né? Não pode haver, não tem base nenhuma bíblica para Santa Ceia online. A gente tem a Santa Ceia presencial, e é sempre presencial, mesmo quando domiciliar, é presencial, leva-se os elementos da Santa Ceia, né, quando a pessoa está enferma, enfim, não pode vir à igreja. E então a aplicação, a ministração dos sacramentos e a aplicação da disciplina. Então, ou seja, são os 3 pilares de uma igreja bíblica, verdadeiramente bíblica. E ninguém gosta de ser disciplinado, ninguém gosta. Só que é para o bem, né, para a correção. E aí vem essa instrução, que é a última parte aqui do texto, que é para correção e a educação na justiça. Instruir na justiça, que mostra o papel da Bíblia para nos ajudar a viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus. Uma vida de integridade. Não acontece naturalmente, irmãos. Não existe em nós nenhuma tendência natural da nossa carne em fazermos a vontade de Deus, não. Não há. A própria palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então não há quem faça o bem, não existe ninguém bonzinho, não existe isso. Nós entendemos, até isso é um ensinamento da depravação total do homem. É Deus quem vai nos instruir na justiça para vivermos segundo a sua palavra, para agradarmos ao Senhor. Então a Bíblia nos ajuda a fazer aquilo que nós mesmos não conseguimos. É o Espírito Santo que habita em nós, é através da palavra de Deus. Nós queremos e não conseguimos, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele quer que a gente viva de maneira correta, e o Espírito Santo é que nos dá o poder para vencermos todas as lutas, e vencermos o pecado. E aí então, no versículo 17, irmãos, o apóstolo Paulo diz assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aqui eu pergunto aqui aos irmãos, como é que alguém pode ser perfeito aqui? Será que a Bíblia está dizendo aqui que a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra?
Existe a possibilidade de alguém ser perfeito aqui? Sim ou não e como? Diga, presbítero Vinícius. Aham. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. É um processo, né, irmão? O presbítero Vinícius dizendo ali o seguinte, repetindo aqui para os irmãos que estão online, que o problema não é se existe ou não, se a igreja exerce ou não a disciplina, a questão não é essa, porque ele coloca o seguinte, a questão é como se recebe, ou seja, como se pensa a respeito de disciplina hoje. Então, não pode disciplinar, a pessoa vai ficar magoada e tal. Rapaz, eu fico pensando, se hoje alguém pronunciasse as palavras de Paulo, na igreja de Corinto ali, que ele fala assim, olha, o que está acontecendo, Paulo falando lá, na igreja de Corinto é inominável, nem entre os gentios está acontecendo isso, de um rapaz está tendo relação com a própria madrasta, ou seja, a esposa do pai dele. E aí Paulo fala assim, pega esse rapaz, olha o que Paulo fala lá, e entrega o corpo dele para Satanás, para que salve a alma dele. Imagina uma disciplina dessa hoje. Misericórdia. Esse rapaz, esse pastor não tem amor no coração, não. Paulo não tinha amor, não. Como é que fala um negócio desse? E é interessante que é sempre assim, e foi boa até a fala do presbítero Vinícius, que vai trazendo, mas Deus é injusto, por que Deus permite isso, por que Deus fez isso, e tal. Mas interessante que ninguém nunca fala assim, mas como o homem está longe de Deus, está pecando contra Deus, está blasfemando contra Deus, está zombando de Deus, está arrastando uma pessoa que representa Jesus pelo asfalto afora, o diabo pisando nele ali, no carnaval. Ninguém fala isso. Aí Deus fala assim, não tem carnaval. Vocês estão zombando de Deus. Cadê? Vai ter carnaval no Brasil? O que teve no último? Então ninguém vê isso. Ninguém vê isso. No tempo do profeta Ezequiel, o povo estava chorando. Tem muita seca, e o
gado está morrendo, tem gente passando fome, e tal, e chorando, e peste, e miséria, e praga nas lavouras, tudo destruído. Olha como é que Deus deixa isso. Aí Deus fala para o profeta Ezequiel, vai e fala para eles, quer ouçam ou não, eles estão chorando porque perdeu o boi, perdeu a safra, perdeu a saúde, mas até agora ninguém está chorando porque perdeu o meu amor, se afastaram de mim. Ninguém está chorando por isso. Irmão, você já acha que está acontecendo no mundo por quê? É culpa de Deus? Deus é que é culpado ainda? Por que a gente não fala assim, nós é que estamos trazendo isso? E Deus está disciplinando. Você acha que isso é o quê? Deus está brincando de ser Deus? Mas eu vou permitir isso lá acontecer. Deus está brincando de ser Deus? Deus perdeu o controle do mundo? Deus perdeu o controle da terra? Claro que não, irmãos. Mas Deus está falando assim, eu sou Deus. E horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Deus é amor, é amor. Deus é justo também, é santo também. Então Deus está pesando a mão? Sim. Quer goste ou não goste, quer queira ou não queira. Diga, presbítero Anderson. Sim. Presbítero Anderson dizendo, realmente, né, não é motivo de alegria na hora, mas produz depois uma mudança de vida na vida da pessoa, a disciplina, né? E aí, nessa questão toda, é só a gente ir para 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12, a 14, que é um texto bem conhecido. Deus diz assim, se eu cerrar os céus para que não chova, se eu enviar a peste, o gafanhoto, a fome, se eu fizer isso, quem está falando é Deus, hein? Se eu fizer isso, aí você vai esperar que o ímpio vai buscando a Deus ali? Não. Aí Deus fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, se o meu povo orar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra está doente, irmãos. E não é culpa de Deus, não é. A terra está doente. Deus está, é como se
Precisa desenhar para vocês entenderem o que está acontecendo no mundo? Precisa desenhar? Nós nem saímos, nem fechamos, nem acabamos a primeira onda, já tem segunda. E a gente está aí. E é o que o irmão disse lá. Quando é que vamos buscar a Deus? Olha, irmãos, Deus falando através do profeta Ezequiel, que ele buscou pela fresta, pela brecha de um muro, alguém que o buscasse, e ele não encontrou nenhum, no tempo de Ezequiel, nenhum que buscou a Deus. Então, é hora da gente pensar mesmo aqui e deixar a expressão que o irmão usou, realmente é muito mimimi, muito milindre, está todo mundo, eu sou tão bonzinho, por que isso está acontecendo comigo? Nós não somos bons, bom é Deus. E Ele cumpre a sua palavra. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne, da carne colherá a corrupção, a destruição, mas o que semeia no Espírito, do Espírito, a vida eterna. E para finalizar, como é que nós sabemos que a total perfeição, não que já tenhamos alcançado, a palavra de Deus diz isso, mas esse perfeito que Paulo fala aqui, é que a partir do momento que a gente sabe o que é certo e continua no erro, então, quando a gente toma conhecimento da verdade, naquilo ali a gente é perfeito, ou seja, você sabe. Aí se a gente vive no erro, então, aí já é iniquidade. E a gente não pode confundir bondade, longanimidade de Deus com impunidade. Se tem uma coisa que não fica, é impune. Por quê? Deus perdoa o pecado, mas não inocenta o culpado. Toda a nossa culpa foi lançada lá na cruz, sobre Jesus. Agora, tem que haver mudança. E mudança, arrependimento, não é simplesmente com um gesto. Às vezes a pessoa chora, às vezes nem chora. Mas arrependimento é mudança de vida. É por isso que a Bíblia, irmãos, concluindo aqui, a Bíblia não foi escrita como um livro para aumentar o conhecimento das pessoas. Não foi, embora aumente. Mas a Bíblia foi escrita para transformar vidas, para mudança. Para mudança. Então tem que haver mudança. Nós é que temos que nos adequar à palavra de Deus, e não a palavra de Deus se adequar à nossa maneira de pensar. É isso que entendemos e é a premissa da reforma, que ontem nós tivemos comemoração dos 503 anos da reforma. Uma das premissas é sola escritura, somente as escrituras, somente a Bíblia como única regra de fé e prática, inspirada por Deus, Deus ditando e os seus servos escrevendo. Deus ditando, escreva aí, assim, assim, e eles escrevendo. Isso é Bíblia. Então alguém que fala de reeditar a Bíblia, atualizar a Bíblia, é a mesma coisa de dizer assim: Deus, o Senhor está errado. Nós vamos escrever a nossa Bíblia. Nós vamos escrever do nosso jeito. O Senhor está errado. Então, irmãos, a palavra de Deus vem para nos corrigir, para nos mostrar de fato. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante. E eu convido o presbítero Henrique para que possa pegar aqui
microfone e orar, encerrando assim a escola dominical. Todos de pé, irmãos. Lembrando aí, o presbítero, um pedido de oração pelos enfermos, né? A gente tem até falado aqui, o reverendo Hernandes, reverendo Eberson, né? Reverendo Jeremias, e também um pedido de oração para a Natália. Vamos orar. Sim? Graças a Deus. Aham. É aquele vídeo que está circulando. Ei, gente, que vídeo lindo. Aham. Amém. Então, a irmã Maísa, passando aí informação do presbítero, do reverendo Hernandes, que está bem. Ontem, online, fez um casamento online, né? A transmissão lá na tela, lá ele fez a mensagem. Foi realmente muito emocionante. Tá. Então, a quinta-feira foi o casamento da Mariana, filha da reverenda Hernandes, e ele fez o casamento, né? Então, olha só, realmente assim, nesses tempos tão difíceis, né, e um privilégio desse, uma bênção dessa, ele realizando o casamento da filha. Agradecer a Deus pela cura, né? A gente pode dizer isso, pela fé, né, já curada, o nosso irmão reverendo Hernandes, Jeremias, reverendo Eberson e a Natália. Vamos orar. Oremos, irmãos. Santo e bendito Deus, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome nesta manhã, pela ministração da tua palavra, Deus, que falou verdadeiramente aos nossos corações. Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra, ela é útil, ela é apta, ó Deus, para produzir correção, repreensão e ensino aos nossos corações. Nós te louvamos, ó Deus, pela história que acabamos de ouvir, ó Pai, que no decorrer dos séculos, ó Deus, muitos movimentos, muitas pessoas se levantaram contra a tua palavra, mas o Senhor venceu a todos esses movimentos, o Senhor venceu a todas essas pessoas, e a tua palavra, ó Deus, continua útil, continua apta, continua viva e eficaz, conduzindo o teu povo ao triunfo. Muito obrigado, ó Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz e arde no nosso coração. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a nos abençoando, ó Deus, para que nós deixemos de ser meros ouvintes da tua palavra e nos tornemos praticantes dela dia após dia. Deus, nos ajude, ó Deus, através do poder da tua palavra, nessa caminhada rumo à salvação que temos somente em Cristo Jesus. Nesse momento, ó Deus, colocamos diante da tua presença a vida dos reverendos Hernandes, do reverendo Jeremias Pereira, do reverendo Eberson de Colatino, ó Deus, continua sustentando os teus servos, continue amparando eles, ó Deus, dando o conforto necessário, a cura, ó Deus. Nós, desse momento, ó Deus, de forma especial, colocamos a vida do reverendo Eberson, que se encontra na UTI, ó Deus. Visita o teu servo neste momento, que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa tocar ele nesse momento, restaurando por completo a tua saúde, para que, Deus, ele possa sair daquele leito de hospital, glorificando o teu nome, ó Deus, reconhecendo que o Senhor é quem operou o milagre na vida dele. De certa forma, ó Deus, nós também já ministramos a vitória na vida do reverendo Hernandes e do reverendo Jeremias Pereira, que já estão melhores de saúde, ó Deus, graças ao teu nome, ó Deus, pela vida dos seus servos. Continue, ó Deus, abençoando eles nos seus ministérios, ó Deus, na pregação da tua palavra. Continue fortalecendo, ó Deus, a todos os ministros do evangelho no nosso país, ó Pai. Deus, abençoe também a vida da Natália. Nós não sabemos o que se passa com ela, mas o Senhor conhece bem as necessidades da tua serva. Visita ela neste momento, através do teu Santo Espírito, ó Deus. Esteja concedendo, ó Deus, a cura que ela necessita. Abençoe a tua igreja local aqui em Nova Venécia. Abençoe a tua igreja no nosso país. Deus, abençoe as igrejas protestantes e reformadas, para que nós possamos continuar, ó Deus, caminhando, tendo única e exclusivamente a tua palavra como nossa regra de fé e prática. Abençoe as nossas vidas, guarda todos nós. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vós, agora e para todo sempre.
Amém. Deus abençoe e até logo mais, se Deus quiser. Daqui um pouquinho, 10h30, EBD Kids, 18 horas, o culto infantil, e às 19h30, culto online e presencial. Deus abençoe.